Lendo a Bíblia com William Camelo. Dia 8 de abril, Deuteronômio 32, 28 a 52. Israel, porém, é uma nação sem juízo. Seu povo é tolo, sem entendimento. Se fossem sábios e compreendessem estas coisas. Se soubessem o fim que os espera. Como poderia uma só pessoa perseguir 1000 deles, e 2 pessoas fazem 10.000 fugirem, a não ser que uma rocha os tivesse vendido, a não ser que o Senhor os tivesse entregado? Mas a rocha de nossos inimigos não é como a nossa rocha, como até eles mesmos reconhecem. A videira deles vem da videira de Sodoma, dos campos de Gomorra. As uvas deles são veneno e seus cachos são amargos. O vinho deles é veneno de cobras, peçonha mortal de serpentes. O Senhor diz: acaso não selei estas coisas e as guardei em meus tesouros? A vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco. No devido tempo seus pés escorregarão. O dia da calamidade chegará e seu destino os alcançará. Por certo, o Senhor julgará seu povo e mudará seus planos para seus servos, quando vir que a força deles se esgotou, e que ninguém sobrou, nem escravo nem livre. Então ele perguntará: onde estão seus deuses? As rochas em que se refugiaram? Onde estão os deuses que comeram a gordura de seus sacrifícios e beberam o vinho de suas ofertas? Que esses deuses se levantem e os socorram, que eles lhes deem abrigo. Vejam, agora que eu sou o único, não há outro Deus além de mim. Causo a morte e dou a vida, causo a ferida e faço sarar. Ninguém pode escapar de minha mão poderosa. Agora levanto minha mão para o céu e declaro: tão certo quanto eu vivo, quanto eu afiar minha espada reluzente e começar a fazer justiça, eu me vingarei de meus inimigos e darei o troco aos que me rejeitaram. Farei minhas flechas se embebedarem de sangue, e minha espada devorará carne, o sangue dos massacrados e dos prisioneiros e as cabeças dos líderes inimigos. Alegrem-se com ele, ó céus, e todos os anjos de Deus o adorem. Alegrem-se com o seu povo, ó nações, e todos os anjos se fortaleçam nele, pois ele retribuirá o sangue de seus filhos e se vingará de seus inimigos. Ele dará o troco aos que o odeiam e purificará a terra de seu povo. Então Moisés foi com Josué, filho de Num, e recitou todas as palavras desta canção para o povo. Quando Moisés terminou de recitar todas essas palavras ao povo de Israel, acrescentou: levem a sério todas as advertências que hoje lhes dei. Transmitam-nas como ordens a seus filhos, para que eles cumpram fielmente todos os termos desta lei. Não são palavras vazias, são a vida de vocês. Se obedecerem a ela, terão vida longa, na terra da qual tomaram posse quando atravessaram o rio Jordão. Naquele mesmo dia o Senhor disse a Moisés: vá a Moabe, às montanhas a leste do rio, e suba o monte Nebo, do lado oposto de Jericó. Veja a terra de Canaã, a terra que dou aos israelitas como sua propriedade. Você morrerá ali, no monte, e será reunido a seus antepassados, como Arão morreu
no monte Hor e foi reunido aos seus antepassados. Será assim porque vocês dois quebraram minha confiança diante dos israelitas nas águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. Não honraram minha santidade para os israelitas. Por isso, você verá a terra de longe, mas não entrará na terra que dou ao povo de Israel. Lucas 12, 35 a 59. Estejam vestidos prontos para servir e mantenham suas lâmpadas acesas, como se esperassem o seu Senhor voltar do banquete de casamento. Então poderão abrir-lhe a porta e deixá-lo entrar no momento em que ele chegar, e beber. Os servos que estiverem prontos, guardando o seu retorno, serão recompensados. Eu lhes digo a verdade, ele mesmo se vestirá como servo, indicará onde vocês se sentarão e os servirá enquanto estão à mesa. Quer ele venha no meio da noite, quer de madrugada, ele recompensará os servos que estiverem prontos. Entendam isso: se o dono da casa soubesse exatamente a que horas o ladrão viria, não permitiria que a casa fosse roubada. Estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. Então Pedro perguntou: Senhor, essa ilustração se aplica apenas a nós ou a todos? O Senhor respondeu: o servo fiel e sensato é aquele a quem o Senhor encarrega de chefiar os demais servos da casa e alimentá-los. Se o Senhor voltar e constatar que seu servo fez um bom trabalho, eu lhes digo a verdade, ele colocará todos os seus bens sobre os cuidados deste servo. O que acontecerá, porém, se o servo pensar: meu senhor não voltará tão cedo, e começar a espancar os outros servos, a comer e a beber e se embriagar? O senhor desse servo voltará em dia em que não se espera e em hora que não se conhece, cortará o servo ao meio e lhe dará o mesmo destino dos incrédulos. O servo que conhece a vontade do seu senhor e não se prepara, nem segue as instruções dele, será duramente castigado. Mas aquele que não a conhece e faz algo errado será castigado com menos severidade. A quem muito foi dado, muito será pedido, e a quem muito foi confiado, ainda mais será exigido. Eu vim para incendiar a terra e gostaria que já estivesse em chamas. No entanto, tenho de passar por um batismo e estou angustiado até que ele se realize. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não, eu vim causar divisão. De agora em diante, numa mesma casa, 5 pessoas estarão divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai ficará contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Então Jesus se voltou para a multidão e disse: quando vocês veem nuvens se formando no oeste, dizem: vai chover. E tem razão. Quando sopra o vento sul, dizem: hoje vai fazer calor. E assim ocorre. Hipócritas sabem interpretar as condições do tempo na terra e no céu, mas não sabem interpretar o tempo presente. Por que não decidem por si mesmo o que é certo? Quando você e seu adversário estiverem a caminho do tribunal, procurem acertar as diferenças antes de chegar lá. Do contrário, pode ser que o acusador o entregue ao juiz e o juiz a um oficial que o lançará na prisão. Eu lhe digo, você não será solto enquanto não tiver pago até o último centavo.
Salmo 78, 56 a 64. Ainda assim, continuaram a pôr à prova o Deus Altíssimo e a se rebelar contra ele. Não obedeceram a seus preceitos, voltaram atrás e foram infiéis como seus antepassados. Mostraram-se indignos de confiança como um arco defeituoso. Provocaram a ira de Deus ao construir altares para outros deuses. Com seus ídolos, despertaram nele ciúmes. Quando Deus o ouviu, se enfureceu e rejeitou por completo Israel. Abandonou sua habitação em Siló, o tabernáculo onde vivia no meio do povo. Deixou que a arca de seu poder fosse capturada, entregou sua glória nas mãos de inimigos, permitiu que seu povo fosse morto à espada, pois se enfureceu com eles sua propriedade. Os jovens foram consumidos pelo fogo e as moças não puderam entoar canções de núpcias. Os sacerdotes foram mortos à espada e as viúvas não puderam lamentar as mortes. Provérbios 12, 24. Quem trabalha com dedicação chega a ser líder, mas o preguiçoso se torna escravo.